Continuando o vídeo, gente, dado as operações com os números complexos, a gente pode falar sobre o que seria um número, o que seria o conjugado de um número complexo. Mas antes, vamos falar o que é sobre o que é o oposto de um número complexo. Bem simplesinho. Então, por exemplo, se você tiver um número complexo da forma a mais bi, certo? A parte real, b parte imaginária, a gente define como sendo o oposto de z, o oposto do número complexo, e a gente denota por menos z, o número complexo menos a menos bi, certo? A gente troca o sinal de todos os termos do número complexo, beleza? Então, por exemplo, se você tiver um polinômio z igual a 3 mais 4i, a gente denota o oposto de z como sendo menos 3 menos 4i. Morreu? De boa? Essa seria a definição. Aí, o que mais importa pra gente no momento? Conjugado de um número complexo, certo? O que seria o conjugado de um número complexo? O que seria o conjugado de um número complexo? Se você tiver um polinômio escrito dessa maneira, a mais bi, o originalzão dele, a gente define e denota z barra como conjugado do número complexo, o seguinte número, a menos bi, certo? Ou seja, o conjugado de um número complexo, você apenas tem que trocar o sinal da parte imaginária do seu número complexo. Ou seja, se você tiver um exemplo assim, 1 mais 2i, o que seria o conjugado desse número aqui? 1, aí a gente tem que trocar o sinal da parte imaginária. A parte imaginária é mais 2, então fica menos 2i. Ah, e se tiver um menos? Troco menos. Então, se o meu número complexo fosse um outro número complexo, um Z2 aqui, né? Se ele fosse escrito como sendo π menos raiz de 3i. Fica feio esse negócio aqui, vamos lá. Mas nem é. Qual que é o conjugado desse Z2 aqui? Desse Z2? A gente denota com uma barra em cima e basta trocar o sinal da parte imaginária. Tranquilo? Gente. Então, assim, isso aqui seria conjugado. Mas o que conjugado tem a ver de tão importante assim pra gente? A questão é o seguinte. Para polinômios, se... Ô, copo, fica parado. Morreu. Para polinômios. Gente, presta atenção. Se um número complexo é a raiz de um polinômio, então o seu conjugado também vai ser. Não, como assim? Não estou entendendo. A questão é o seguinte. Se você tiver um número complexo a mais b, certo? De forma que ele seja a raiz de um polinômio p de x. Suponha que ele tenha grau, por exemplo, grau 2, ax² mais bx mais c, certo? Se esse número complexo é raiz de p de x,
Então, o conjugado dele, que é a menos BI, também